A verdade não é um dado estático no arquivo da mente. Se trata de uma construção volátil, sujeita a forças invisíveis. Em um ambiente de alta pressão, o palco forense por essência, a informação se torna uma moeda frágil e questionável. Perguntamos: o que se acontece quando a busca por certeza encontra a fragilidade inerente da arquitetura cognitiva humana? A testemunha, sob juramento, se convence da própria versão distorcida e se torna um vetor involuntário da inverdade. Não se trata de intenção maliciosa, mas sim de uma falha de sistema ou colapso do intérprete neural em tempo real. A neurociência cognitiva documenta extensivamente o fenômeno da confabulação, onde a memória preenche lacunas. Essas lacunas são completadas não com dados reais, mas com dados coerentes, criados pelo córtex pré-frontal para manter a narrativa. O que se vê é a síndrome da falsa memória, a crença genuína em eventos que jamais ocorreram na realidade objetiva. Estudos pioneiros de Elizabeth Loftus demonstraram que se pode implantar memórias complexas, como se perder em um shopping. Tais experimentos reforçam um conceito crucial: a memória é reconstrutiva. E não se trata de uma gravação fidedigna do passado. O bias de autoridade em ambientes legais se torna um catalisador potente para essa distorção e essa arquitetura sombria. A mera presença de um juiz, de um promotor ou de uma figura de poder já modifica a ressonância da memória auditada. A pressão implícita para fornecer uma resposta útil ou esperada supera o rigor da recuperação factual da informação. A mente, então, cede à conformidade e ao conforto de resolver a dissonância cognitiva através de uma nova versão. Se torna mais fácil se auto-enganar do que desafiar a figura de autoridade. E se percebe um risco cognitivo imediato. Considere um cenário de ruptura relacional no ambiente legal, onde a testemunha precisa identificar um detalhe do evento. O detetive, usando uma técnica de entrevista sutil, sugere uma informação que a testemunha jamais havia mencionado antes. A sugestão se enraiza na arquitetura da memória como se fosse um dado genuíno, uma informação recuperada pelo esforço. O psicólogo Saul Kassin demonstrou que a simples introdução de falsas provas se pode levar à admissão de atos não cometidos. No experimento da tecla Alt, participantes foram falsamente acusados de avariar o computador ao apertar a tecla não permitida. A simples alegação por um pesquisador de autoridade fez com que 69% dos estudantes assinassem uma falsa confissão. Mais surpreendente, 28% desses participantes se chegaram a confabular detalhes, descrevendo como apertaram a tecla proibida. A memória se fabricou sob demanda, transformando a mera possibilidade em uma certeza vívida e reconstruída. O intérprete, a região do hemisfério esquerdo que busca significado, se criou a narrativa coerente para se adequar ao ambiente. Em uma audiência, essa narrativa se solidifica. A testemunha, agora, se torna uma advogada da própria inverdade. A confiança é alta, a emoção da lembrança é palpável, mas o conteúdo é um artefato da interação e da sugestão sutil. O juiz, a figura de autoridade máxima, ouve a convicção, mas não consegue auditar a origem neural daquela certeza. A diferença entre a mentira deliberada e a memória distorcida está invisível para os protocolos do processo forense. Essa é a zona de instabilidade onde a lei e a neurociência se confrontam com vetores de força contemporâneos na cognição. O sistema de justiça, baseado na premissa da verdade, se torna vulnerável à arquitetura da culpa, que se pode ser induzida. O que se percebe é uma ruptura narrativa, uma condenação baseada em uma certeza subjetiva, porém, objetivamente falsa. Se torna uma tragédia epistêmica. O dado que se considerou mais confiável era o mais plastificado pelo viés de autoridade. A própria identidade da testemunha se encontra modificada ao absorver o papel do detentor da informação sugerida. A mente humana se sente compelida a preencher o vazio da ignorância com a coerência da narrativa exigida pela autoridade. O risco cognitivo se materializa quando o desejo de ajudar a investigação se sobrepõe à fidelidade ao fato não vivido. Esta é a base sombria, onde a justiça se apoia em pilares que se modificam a cada interação, a memória humana. Este cenário demonstra que a verdade processual é apenas um reflexo pálido e distorcido da verdade neurobiológica. A mente humana, ao criar ficções,
exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. Mas para ir além, se precisamos mergulhar na fonte dessa plasticidade, no núcleo neural da sua identidade real, essa jornada se prossegue na fissura onde a memória se torna um fantasma e a evidência é apenas uma sombra densa. É no ambiente de força máxima que se percebe como se pode reescrever a história de um indivíduo por conveniência narrativa. A arquitetura cognitiva, desenhada para sobreviver, se entrega à coerência, mesmo que esta coerência seja uma inverdade. Se nos aprofundamos agora nos mecanismos de neuroplasticidade que permitem essa reconstrução silenciosa e invisível. O intérprete nunca se cansa de se provar correto. Ele se inventa o passado para garantir que o presente faça sentido. Se prepare para auditar o funcionamento do seu próprio intérprete e se confrontar com a fragilidade de suas certezas. A base para essa maleabilidade destrutiva reside na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar continuamente. Cada vez que se acessa uma memória, ela não se recupera como um arquivo. Ela se torna instável e se reconsolida ao ser armazenada de novo. Este é o momento crítico. A reconsolidação se permite que a memória original se incorpore a novos dados do ambiente. Seu ambiente, através de sugestões, expectativas ou força de autoridade. Se fornece novos dados, a memória se altera para sempre. O intérprete, no hemisfério esquerdo, se age como um editor incansável, costurando fatos, induções e inferências em uma só tapeçaria. Ele se produz a ilusão da causalidade e da coerência, mesmo que isso se signifique sacrificar a fidelidade do evento original. O bias de autoridade nesse contexto se age como um neurotransmissor da incoerência, facilitando a sinapse da informação falsa. O sistema límbico, respondendo à pressão e ao estresse da audiência, se prioriza a calma social sobre a acurácia factual. Se torna mais seguro internalizar o dado sugerido pela figura de poder do que se manter a dissonância da incerteza. A autoridade psicológica se explora a conformidade social, um mecanismo evolutivo que nos fez sobreviver em grupo. Na vida real, esses vieses não se manifestam apenas em ambientes forenses ou em eventos críticos de alto risco cognitivo. Se percebe esse mecanismo em relações profissionais, onde a opinião do superior se torna instantaneamente a sua própria. A arquitetura da culpa se constrói quando um líder ou autoridade parental se projeta um erro sobre um subordinado ou um filho. A vítima dessa projeção se pode internalizar a falha não cometida, criando uma falsa memória de sua própria irresponsabilidade. O cérebro se busca a paz interna através da aceitação da culpa, pois isso se dissolve o conflito com a figura de poder central. Isso se manifesta como autossabotagem psicológica, um ciclo destrutivo onde a identidade se aceita a narrativa da insuficiência. O indivíduo se torna o seu próprio algoz, auditando o passado com filtros que se foram implantados por vetores externos de força. Essa é a engenharia reversa da convicção. A certeza emocional se pode existir sem que haja um fato objetivo que a sustente. A neurociência se oferece uma ferramenta para a auditoria, o conhecimento de que o self é maleável e que se pode ser induzido. O documentário se serve como um espelho escuro, um neural no ar para que se possa enxergar os mecanismos de persuasão. A vigilância intelectual, portanto, se torna o único antídoto contra a reescrita silenciosa da própria identidade. O juiz, ao dar voz de prisão à testemunha, age sob o pressuposto da intenção, da mentira calculada e maliciosa. Paradoxalmente, a testemunha se está presa a uma cela de incerteza, forçada a defender uma memória que se não é sua. O que se vê é a pena da fragilidade cognitiva, a condenação social por um erro de arquitetura neural e não de caráter. A audiência criminal se transforma em um laboratório involuntário onde a fragilidade da mente humana se encontra exposta. A justiça, ao buscar a verdade, deve se tornar cônscia da natureza plástica e reconstrutiva do testemunho humano. Se a lei se baseia na convicção, e a convicção se pode ser induzida, a fundação de todo o sistema se torna instável e vulnerável.
O neurorealismo se propõe a trazer luz âmbar a essa sombra. A diferença entre o que se sente e o que se é capaz de se provar. A memória não se reside em um lugar único, se encontra distribuída e reconsolida, sempre em diálogo com o ambiente presente. Ao compreender essa dinâmica, se transcende a visão simplista do bem e do mal, da verdade absoluta e da mentira fria. Se descobre que a maior parte da inverdade no mundo se origina na necessidade desesperada de se fazer sentido. O intérprete se odeia a ambiguidade. Ele prefere a coerência falsa de uma história coesa à fratura da incerteza factual. A nossa única defesa é se manter o questionamento constante. De onde se veio este dado? Quem o sugeriu primeiro? Essa auditoria ativa se transforma a nossa experiência de vida, tornando-nos editores conscientes de nossa própria narrativa. A arquitetura sombria se desfaz não pela crença, mas pela evidência. A mente se move por dados e não por intenções. Se olhe para dentro e se perceba a sutil força com que a autoridade externa se tenta reescrever as suas certezas. A sua identidade, no fim, é a soma das suas escolhas em auditar e se proteger contra essa maleabilidade destrutiva. Não se trata de um destino, mas de uma vigilância. A mente é o seu palácio e o seu campo de batalha perpétuo e sombrio. Nos resta a tarefa de se manter a auditoria em um mundo que se força à coerência, mesmo ao custo da própria verdade. A única certeza real reside na nossa capacidade de se questionar a base de cada afirmação, interna ou externa. Este é o último apelo do Neural Noir. Se seja o guardião rigoroso da sua arquitetura cognitiva e do seu passado real.